Bom dia, nosso trio vai apresentar para vocês sobre os fenômenos climáticos El Niño e Laninha. Como se deu a origem das primeiras observações desses fenômenos? Bom, no século XIX, notaram que em anos específicos as águas do Oceano Pacífico se tornavam anormalmente mais quentes, resultando na redução da pesca. E esse aquecimento recebeu o nome de El Niño, em referência ao Menino Jesus, já que esse fenômeno ocorreu próximo ao Natal. Quem fez essas observações foram pescadores peruanos. Já o fenômeno oposto, ele se chama Laninha. Ele foi identificado um pouco mais tarde e ele se refere ao resfriamento das águas oceânicas. Em ambos os casos, as mudanças de temperatura são significativas. No El Niño, acontece um aumento de mais ou menos meio grau Celsius, ou até 2 ou mais em relação à média. E no Laninha tem uma redução de meio até 2 graus ou menos em relação à média. Olhando pelo histórico, a gente consegue ver que a análise científica ela começou no início do século XX, quando os meteorologistas investigaram os impactos globais do aquecimento e resfriamento das águas do Pacífico. E em 1969 surgiu o termo oscilação sul-El Niño, que a gente conhece como ENOS, e ele foi introduzido unificando os conceitos de alteração oceânica e de padrões atmosféricos globais. Já os estudos detalhados sobre o fenômeno Laninha, eles só ganharam maior atenção lá na década de 1980. E desde então, as instituições como o NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles monitoram ambos os fenômenos, utilizando tecnologia moderna, como satélites e as boias oceânicas. E esses eventos, inicialmente, eles foram observados de forma local, e agora eles conseguem ser reconhecidos como fatores-chave para a compreensão do clima global. Para trazer um pouco de visão para vocês sobre o impacto desses eventos, a gente trouxe alguns dos mais marcantes. Tem o efeito do El Niño de 1997 a 1998, que foi o mais forte do século XX. E temos uma lista de impactos do que ele causou. Tem inundações devastadoras na Califórnia, secas extremas na África causando crise alimentar. Também prejudicou a pesca no Pacífico devido ao aquecimento de 2 graus acima da média. E as consequências foram danos bilionários em várias regiões do mundo. Laninha de 2010 a 2011. Teve intensidade marcante, com chuvas extremas. Os impactos foram enchentes históricas em Queensland, na Austrália, e chuvas intensas no norte e nordeste do Brasil, secas no sul. Resfriamento das águas em menos 1 grau Celsius e menos 2 graus Celsius abaixo da média. E as consequências foram deslocamento de milhares de pessoas e muitos prejuízos econômicos. Agora, dando fim à nossa lista de exemplos, tem o El Niño de 2015 a 2016. Ele foi um dos mais intensos do século XXI. E os impactos dele foram enchentes graves na América do Sul, especialmente no Brasil e no Paraguai, e secas severas na Índia e na África Austral. A biodiversidade marinha também foi impactada, tendo aquecimento de mais 2 graus Celsius ou mais. E as consequências foram que milhões de pessoas foram afetadas por eventos climáticos extremos. Para que a gente possa entender o funcionamento do El Niño, primeiro a gente tem que entender que normalmente os ventos empurram as águas quentes do Pacífico para perto da Austrália e da Indonésia. Mas no El Niño, esses ventos ficam mais fracos e a água quente acaba voltando para a costa da América do Sul, como o Peru e o Equador. E o que isso causa no clima? Bom, causa mais chuva em alguns lugares, pode chover muito no sul do Brasil, no Peru, na Califórnia, causando enchentes. Pode causar seca em outros lugares, como no nordeste do Brasil, na Indonésia, na Austrália. Pode faltar chuva, levando a secas. E temperaturas mais altas. O mundo inteiro pode ficar mais quente quando o El Niño está forte. E por que ele tem esse nome El Niño? Os pescadores do Peru notaram que isso acontecia perto do Natal, então chamaram de El Niño, Menino Jesus em espanhol. Geralmente esse período dura de 9 meses a 2 anos e acontece de forma irregular a cada 2 a 7 anos. Nesse sentido, o Laninha nada mais é do que o oposto do El Niño. Ele acontece quando as águas do Oceano Pacífico, perto do Equador, ficam mais frias do que o normal. Isso acaba acarretando em mais secas no sul do Brasil e na Argentina, mais chuvas no nordeste do país, na Austrália e na Indonésia, temperaturas mais baixas ao redor do globo e furacões intensos no Atlântico. Geralmente, a Laninha dura de 9 meses a 2 anos e também acontece de maneira irregular, alternando com o El Niño. Resumidamente, é um resfriamento anormal do Oceano Pacífico que muda o clima do mundo inteiro.
E agora nós vamos falar um pouco dos impactos do fenômeno El Niño, começando com os impactos climáticos, que incluem secas severas em regiões como o Sudeste Asiático, África e partes da América do Sul, chuvas intensas e enchentes em áreas da América do Sul e dos Estados Unidos, alterações no regime de chuvas, disponibilidade de umidade e temperatura. Formaram-se tempestades torrenciais em zonas do Equador, do Brasil e do Peru. Nos Estados Unidos, houve enormes tempestades e chuvas ao longo da costa da Califórnia, causando muitos prejuízos. Mas, por outro lado, El Niño também trouxe secas severas e muita fome na Indonésia, Índia e Austrália. El Niño causou grandes impactos na agricultura devido às mudanças nas chuvas e nas temperaturas. Esse setor foi o mais afetado na economia, porque as culturas sensíveis como milho, soja e trigo podem sofrer com a falta de água em áreas secas ou com excesso de chuvas em outras regiões. Segundo dados recentes, os prejuízos causados pelo fenômeno na agricultura brasileira podem chegar a bilhões de reais em anos de forte El Niño. Esse impacto econômico atinge toda a cadeia de abastecimento, desde o produtor até o consumidor final. Esse fenômeno também alterou a rotação da Terra devido ao deslocamento de enormes quantidades de água no oceano, alterando a rotação do planeta. Cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, conhecida também como NASA, descobriram que entre 1997 e 1998, o El Niño desacelerou a rotação da Terra, aumentando a duração do dia em quase 1/1000 de segundo. Na verdade, esse fenômeno desloca enormes quantidades de água no oceano, alterando a rotação do planeta. E é claro que esse fenômeno também impactaria a nossa biodiversidade, gerando uma pressão sobre a Amazônia, morte de corais e algas, que são abrigo e terreno de desovas para peixes, diminuição da quantidade de nutrientes e da população de plânctons, impactos inúmeros nos ecossistemas marinhos, destruindo, alterando as espécies de peixes e com certeza impactando nos processos de pesca. E a gente não poderia deixar de falar do impacto no mar. O El Niño é um fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Pacífico. No Oceano Pacífico, a turbulência ou os distúrbios anormais podem alterar os ventos e as correntes, aquecendo a água da superfície. Quando esse aquecimento é mais pronunciado, ele, por sua vez, afeta a pressão atmosférica e os ventos, e o El Niño pode surgir desse mecanismo que se autoalimenta. Suas consequências afetam principalmente a vida marinha no Pacífico, com mudanças na disponibilidade de alimentos para determinadas espécies. No Peru, que é um país tradicional pesqueiro, sofre com a ação do El Niño também. A água do mar é normalmente fria e cheia de fitoplâncton, o que favorece a concentração de cardumes, mas a presença de El Niño afasta os cardumes, provocando grandes problemas para a indústria pesqueira. A temperatura da água eleva-se, tendo alcançado 8 graus acima do normal na década de 80. El Niño vem ocorrendo todos os anos desde 1990, o que é inédito pelo menos neste século. Consequentemente, os impactos econômicos e sociais também são muito grandes. As alterações nos habitats marinhos ameaçam a pesca, enquanto a agricultura sofre com a seca e as chuvas anormais. A falta de chuva e, portanto, de água também afeta a geração de energia hidrelétrica, que é essencial em muitos países da América Latina. O El Niño também pode causar incêndios em florestas tropicais e o branqueamento de recifes de corais, que afetam diretamente na economia local e no ecoturismo. Os riscos de desastres naturais aumentam em períodos de El Niño. Em áreas urbanas, enchentes e deslizamentos se tornam mais comuns, especialmente em regiões de risco nas grandes cidades. Esses eventos causam danos à infraestrutura e aumentam os custos de reconstrução, prejudicando o desenvolvimento urbano e o orçamento das cidades.
Quando examinamos as consequências de El Niño na economia e na sociedade, percebemos um desequilíbrio notável, tanto no comércio internacional de alimentos quanto na saúde pública. A ausência de saneamento adequado e o aumento das inundações devido ao fenômeno resultam em uma alta incidência de doenças. Os impactos do El Niño no Brasil são bastante diversificados, afinal, nosso país possui dimensões continentais. Em algumas áreas, produz secas extremas, em outras, eleva as temperaturas ou pode provocar chuvas intensas em determinadas regiões. Observamos um aumento gradual das temperaturas em até 2,5 graus ao longo de 9 a 12 meses. Na região norte, redução das chuvas no leste e norte da Amazônia, aumentando a probabilidade de incêndios florestais. Na região nordeste, secas de diversas intensidades nas áreas centrais e norte da região. Na região centro-oeste do nosso país, há tendências de chuvas acima da média e temperaturas elevadas no sul do Mato Grosso do Sul. Na região sudoeste, aumento moderado das temperaturas médias. E na região sul, chuvas abundantes acima da média histórica e aumento da temperatura média. Agora, vamos falar um pouco dos impactos do fenômeno Laninha, com uma visão global. Alterações nos padrões de precipitação e temperatura, secas severas em algumas regiões, ondas de frio em algumas regiões, prejuízo à agricultura, alterações na formação e força de furacões. Esse fenômeno também alterou a rotação da Terra devido ao deslocamento de enormes quantidades de água no oceano, alterando a rotação do planeta. Cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, conhecida também como NASA, descobriram que entre 1997 e 1998, o El Niño desacelerou a rotação da Terra, aumentando a duração do dia em quase 1 milésimo de segundo. Na verdade, esse fenômeno desloca enormes quantidades de água no oceano, alterando a rotação do planeta. Como impacto climático, Laninha tem um efeito oposto de El Niño. Os ventos alísios são mais fortes do que o normal e empurram mais água quente para a Ásia, ao mesmo tempo em que levam água fria para a costa oeste das Américas do Sul e do Norte. Isso tende a provocar secas no sul dos Estados Unidos e chuvas fortes e inundações no noroeste do Pacífico e no Canadá. Durante um ano de Laninha, as temperaturas de inverno são mais quentes do que o normal no sul e mais frias do que o normal no norte, e pode ocorrer uma temporada de furacões mais fortes. Os impactos na atmosfera, Laninha provoca modificações significativas na circulação geral da atmosfera, o que decorre do fato de esse fenômeno alongar as células de circulação que são formadas sobre o Oceano Pacífico Equatorial. Laninha é caracterizada pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, influenciando o clima em várias regiões do mundo. Na Europa, essa mudança pode ser sentida especialmente no oeste, com invernos mais frios e aumento de neve nos Alpes, beneficiando o turismo de inverno. O resfriamento das águas do oceano torna a circulação do ar mais úmida em parte da América do Sul, o que se reflete de forma diferente nas regiões do Brasil. Laninha também tem uma influência regional no Brasil, como na região norte, com aumentos na intensidade da estação chuvosa na Amazônia, ocasionando cheias expressivas de alguns rios. Na região nordeste, chuvas acima da média, justificando enchentes no litoral nordestino. Na região centro-oeste, há tendências de estiagem. Já na região sudeste, não há padrão característico de mudança das chuvas e nem da temperatura. Mas na região sul, estiagem em toda a região, principalmente no inverno. Enos é o termo científico utilizado para o sistema climático que envolve os dois fenômenos, tanto o El Niño quanto a Laninha, e ainda possui uma fase neutra quando tudo está normal. Ele acontece porque o oceano e a atmosfera têm um relacionamento entre si, mudando todo o clima global. Como isso funciona? Geralmente, o Oceano Pacífico tropical é o palco principal. Dependendo se a água está mais quente ou mais fria, o clima no mundo todo muda.
Os ventos alísios são fatores importantes nessa mudança. São eles que sopram do leste para o oeste no Pacífico, sendo que no El Niño eles são mais fracos e no Laninha são mais fortes. A pressão atmosférica também oscila entre a Austrália e o Pacífico, afetando os ventos.